Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos dos anos finais do ensino fundamental, os alunos aí do 7º ano. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos estudando aí sobre as noções de medidas de área, certo? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Você sabe que temos uma parceria enorme com os professores de matemática, né? Eu, Briane Mourão e o Tiago também, que está aqui ó, dando olá para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Dando continuidade a essa temática aí de medidas de área, tá? Você sabe que a nossa aula ela tem um formato digital, onde você pode acompanhar e assistir ao vivo essa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Participando aqui com a gente, conversando ao vivo, mandando suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, mandando seu nome também, a escola que você estuda, certo? Mas, para participar aqui ao vivo, no chat também, você precisa fazer o download do aplicativo. E hoje quem está me acompanhando para dar esse suporte aqui nos comentários também e ver como é que está aí a movimentação no chat e falar também um pouco sobre o nosso aplicativo, eu vou chamar aqui minha amiga Briane Mourão, que tem um recado para você. Menino, como tá formal hoje. Tudo bom, gente? Espero que vocês estejam bem por aí. A gente tá aqui tentando fazer a aula ficar mais dinâmica cada vez mais, né? Chegando no finalzinho do ano, sempre com o mesmo reforço, para a gente tentar fazer com que mais pessoas participem aqui junto da aula. Através do aplicativo, o Billy vai me dar uma ajudinha, colocando o QR Code aí na tela. Você pode direcionar o seu celular para fazer o download desse aplicativo e daí entrar fazendo o login com a sua matrícula e a senha com a data do seu aniversário aí com 8 dígitos, tá certo? Daí você vai se juntar aqui com a gente para fazer os comentários sobre as aulas. A gente tem aqui o 7º ano bem participativo, o Davi já deu olá aqui, né, falando aqui um pouquinho com a gente, a Tamara também falando aqui, então, muito feliz. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, já tem nomes que são reconhecidos, assim, né, de frequência aqui nas aulas, então a gente fica muito feliz com a participação de vocês, tá certo? Vamos dar continuidade, qualquer coisa eu volto com outros comentários por aqui. Então vamos embora, pessoal. Fala com a gente aí no chat, comenta, certo? A gente fica bastante feliz com cada comentário recebido aqui por vocês, tá? Lembrando que você pode acompanhar também essa aula através do nosso canal no YouTube, o Educa Recife. Lá você vai encontrar uma playlist lá do 7º ano com todas as aulas, certo? Por ordem cronológica. Tu gostou, Breno, da palavra cronológica? Todas as ordens, tudo bonitinho, tudo certinho lá para você, certo? Não só as aulas de matemática estão lá, mas de todas as outras disciplinas. Você pode assistir a hora que quiser, quantas vezes você quiser, certo? Pausando, voltando, acelerando, certo? Encaminhe esse vídeo também para o seu professor, certo? Para que ele possa saber aí qual o conteúdo da trilha que estamos vivenciando, certo? E por falar em trilha, lá no aplicativo você tem acesso à trilha da semana que estamos vivenciando aí, tá bom? E lá no final dessa trilha tem uma lista de exercício, tenta resolver, qualquer dúvida, fala com a gente lá no canal no YouTube, manda teu comentário, manda para o teu professor também a ficha de exercício, tira tuas dúvidas com ele, eu tenho certeza que ele vai te dar todo o suporte necessário. Então, avisos dados, recados informados, vamos começar a nossa aula de hoje. Tiagão já está aqui, dando um soquinho, dando start na nossa aula. E vamos relembrar aí o que foi que a gente viu na aula passada referente a medidas de área, tá bom? Então, a gente tem aqui a unidade de medida padrão de área, certo? Que é o metro quadrado. Então, você pode observar que eu tenho um quadrado aqui. Esse quadrado ele tem todos os lados iguais. Esse quadrado, ele tem medida de 1 metro de lado, certo? Então, esse quadrado aí, ele está ocupando um espaço, certo? O espaço ocupado é chamado da parte interna aí do quadrado, tá? Então, o Tiago colocou bem bonitão aqui para você, indicando aí que temos um quadrado, a parte branca, né? Então, toda essa parte branca aí, certo? É o espaço ocupado por esse quadrado. E aí eu já falei para você, né, que a unidade de medida padrão da medida de área é o metro quadrado. E aí a gente tem os seus múltiplos e temos também os seus submúltiplos, certo? Então,
partindo do pressuposto aí do metro quadrado, a gente vai ter aí todos os múltiplos e os submúltiplos, que são aqueles lá que você já estudou de medidas de comprimento. Sendo que agora a gente tem um expoente, né? A gente tem um númerozinho lá em cima, que é o número 2, indicando que estamos falando de uma região bidimensional, estamos falando aí de área. Então acompanhe esse exemplo aqui, a gente tem a área de um campo de futebol, certo? Temos aí essa área que equivale a 8.250 metros quadrados. Então se a gente pega aquele quadradinho que eu coloquei aqui no slide anterior, né, falando que aquele quadrado ocupa uma área aí de 1 metro quadrado, é a mesma coisa de a gente pegar esse campo aí, certo? E preencher esse campo com esses quadradinhos aqui de 1 metro de lado, tá? 8.250 vezes. Então, se eu pego 8.250 quadradinhos iguais a esse aí de 1 metro quadrado, eu consigo preencher toda essa parte retangular aí da área do campo de futebol, certo? Então, essa é a ideia aí, essa é a noção que eu quero mostrar para você, tá bom? Então, como eu falei aqui, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado, certo? Temos aqui, eu coloquei um submúltiplo, que é o centímetro quadrado, e coloquei um múltiplo, que é o quilômetro quadrado. Então, você vai notar que essas medidas desses quadrados indicados aí na imagem vai diminuindo conforme a gente vai colocando os seus submúltiplos e vai aumentando também conforme a gente vai colocando aí os seus múltiplos, tá bom? Então, lembra sempre dessa ideia e lembra também dos múltiplos e dos submúltiplos lá do metro, tá bom? A gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, e nos múltiplos a gente tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E agora, como estamos falando aí de área, a gente vai ter essas medidas elevadas ao quadrado. Então, eu vou ter decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, certo? Nos submúltiplos. E nos múltiplos a gente vai ter o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e aqui, ó, bem grandão, eu tenho o quilômetro quadrado. Aí a gente tem uma pergunta aí bastante importante, né? Quando a gente está falando de regiões quadradas, retangulares, né? Como estamos falando aí de polígonos, a gente consegue ter realmente essa ideia aí de ocupação de espaço através de um quadradinho, né? A gente consegue construir aí e verificar quantos quadradinhos, né, de 1 metro de lado, formando uma área de 1 metro quadrado, a gente consegue colocar dentro dessas imagens retangulares, quadradas, certo? Em forma de polígonos. Mas quando a gente fala aí de regiões circulares, você vai notar que toda essa partezinha branca desse círculo aí está indicando uma área, tá? Mas como é que eu vou indicar essa área se eu tenho como a base um quadradinho de 1 metro quadrado? Agora a gente pode fazer algumas experiências, alguns métodos para que a gente possa encontrar uma estimativa dessa área, tá certo? E Tiago trouxe aqui para a gente o exemplo da malha quadriculada, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, uma malha quadriculada, certo? Cada quadradinho desse, indicado aí, branquinho, tá? Que é indicado a área, tem 1 centímetro quadrado de área, certo? Então se eu coloco aqui esse círculo nessa figura aí, a gente pode fazer uma estimativa. Tu volta para mim aqui, Billy, por favor. Então, a gente pode contar, certo? Quantos quadradinhos brancos a gente tem preenchidos, certo? Por esse círculo. E aí, você pode começar a contar aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas, você vai observar que em alguns quadrados, certo? De 1 centímetro quadrado de área, eles não estão totalmente preenchidos, como por exemplo esse aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó, ele só tem um pedaço preenchido, certo? Esse outro quadradinho aqui de cima, ele está quase todo preenchido, só tem um pedacinho ali que está escuro. Já nesse quadrado aqui do lado, é o contrário. Então eu tenho aqui a parte maior está sem estar preenchida, e tem um pouquinho só de preenchimento. Então, eu posso juntar, tu deixa grandão agora, Billy, por favor. Você pode juntar essas partes criando uma estimativa. Então, se eu pego essa partezinha branca, certo? Que está colocada ali no quadradinho, e tiro ela e coloco no outro, eu começo a criar uma estimativa
deixando esse círculo de uma forma um pouco mais regular. E aí eu começo a contar, certo? Essas partes e encontrando como estimativa aí eu tenho uma área de 48 centímetros quadrados. Era assim, Briane, que a gente calculava, por exemplo, a área do mapa do Brasil, certo? O mapa do Brasil, se você pegar ele é todo irregular, certo? E em 1900 e antigamente, em 1960, 70, não existia a tecnologia que tem hoje, né? Você pega um satélite e através do GPS você encontra ali a estimativa da área. E a área de um território nacional, ela pode sofrer alterações e ela vai sofrer alterações, seja para mais ou para menos. E esses cálculos, eles têm que ser feitos regularmente, tá? Para a gente saber aí qual é a área, né, do território nacional. Então, antigamente, para se fazer a estimativa diária do mapa brasileiro, né, a terra, né, quantos quilômetros quadrados existem, certo, no nosso território nacional, era feito dessa forma. Se pegava uma malha quadriculada, claro que não era uma malha quadriculada de 1 centímetro, né, gente? Era uma malha quadriculada aí de cada quadradinho tendo 1 quilômetro, né, quadrado de área. Então, se colocava o mapa do Brasil dentro dessa malha quadriculada e aí se contava aí os quadradinhos e tinha uma estimativa. Claro que a margem de erro era muito maior do que a margem de erro que a gente encontra hoje. E aí a gente já entra em outro assunto, né, que é o assunto de escala, tá? Imagina se a gente pega o mapa do Brasil no seu tamanho original e coloca uma malha quadriculada. Não vai dar em nada, né? A gente não fez nada para estimar essa área. Então, a gente pega o mapa, reduz, certo? Em uma escala, pega uma malha quadriculada e faz a estimativa da área, certo? Hoje, com o avanço da tecnologia, né, não se precisa mais disso, tá bom? Então, eu trouxe um exemplinho aqui para você, certo? Para a gente estimar aí a área dessa figura aí que está cinza, tá bom? Então, pode notar que a gente tem algumas regiões aí irregulares, certo? E que a gente pode começar a juntar essas regiões formando uma figura regular, tá bom? Birito, volta para mim aí, por favor. Então, ó, a gente pode começar a ter essa ideia da seguinte forma, ó. Aqui eu tenho um quadrado completinho. Então, você pode notar que eu tenho 9 quadradinhos aqui, mais um aqui em cima, que dá igual a 10, beleza. Sendo que os outros, eles não estão totalmente preenchidos. Então, a gente pode pegar um pedaço de um, colocar no outro e fazer uma estimativa. Se você observar direitinho, você vai notar que essa região aqui de cima, ela cabe perfeitamente aqui embaixo, ó. Tá? Então, a gente consegue aí transformar essa figura, que é uma figura irregular, numa figura regular. E aí a gente consegue encontrar como área, eu tenho aí 15 centímetros quadrados de área para essa figura, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane, para ela fazer suas considerações relacionadas ao que a gente viu aqui de estimativa e ver como é que está a movimentação aí no chat. Olha, o pessoal aqui está participando já da aula, né? A Tamara já colocou aqui algumas informações, oi, 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 já dizendo um olá para a gente, já estava pegando aqui as escolas que eles fazem parte. A Tamara é da Sociólogo Gilberto Freire e o Davi é da Antônio Farias Filho. Então, muito feliz pela participação de vocês aqui. Davi já está bem ligado, ó, perguntando aqui, ó, a área é usada para calcular a medida de uma superfície plana e o perímetro é usado para calcular a soma das medidas dos lados de uma figura. Eu aprendi na sala de aula. Muito bem, Davi. Davi, ó, super acompanhando aqui a nossa aula. Muito feliz com isso, né? A área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície. Isso, a gente está verificando superfícies olhando aqui figuras planas, né? A gente também pode calcular a superfície de uma figura que é espacial, mas isso vai ficar mais para frente um pouquinho, tá certo? No entanto, tá assim correta a definição, a gente está observando como se fosse a casca, né? Se a gente for observar de uma figura espacial, aqui no caso, a gente está observando as planas inicialmente para começar a esse estudo, para reforçar esse estudo. Pelo visto, o Davi já está sabendo de bastante coisa, a gente fica bem feliz com isso e com os comentários, né?
Falando aí só um pouquinho do que o Pedro apresentou até agora, a gente tinha comentado ontem na aula de Tiago essa ideia também sobre a questão das estimativas, né? Utilizando um padrão, utilizando já um pedacinho que a gente vai tomar como referência, e aí a gente está usando o quadradinho de 1 centímetro em cada lado, a gente vai dizer que é 1 centímetro quadrado, aquela região ali ocupada vai ser o nosso padrão para avaliar quantos daqueles quadradinhos a gente consegue para compor algumas figuras. Então, a gente verificou que no começo tinha uma figura mais fácil de se verificar, agora a gente já tem umas curvinhas ali aparecendo. E aí, quando acontece de situações como essa, a gente pode criar algumas estratégias para tentar chegar em figuras mais próximas do que a gente conhece e ter uma estimativa mais assertiva, até mesmo conseguir fazer um cálculo certinho dela, tá bom? Eu vou voltar aqui com o professor Pedro, porque a gente sempre brinca em questão de spoiler. Vai que eu adiante alguma coisa da aula, né não, professor? Isso, verdade, verdade. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Falando agora de algumas figuras regulares, tá bom? Então, vejam só. Eu tenho essa região aí preenchida, tá? E quero saber qual é a área ocupada por ela, tá? Então, você pode encontrar essa área, como estamos aí em uma malha quadriculada, você pode contar os quadradinhos, já que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, você pode ir contando de um por um, certo? Ou você pode utilizar a seguinte ideia. A gente encontra aqui, ó, 8 quadradinhos que estão aqui na parte de baixo, certo? E temos 4 quadradinhos aqui na parte de cima, certo? Temos 8 quadradinhos aqui na parte horizontal e temos 4 quadradinhos aqui na parte vertical. Então, se eu multiplicar esses valores, se eu multiplicar o 8 pelo 4, eu vou encontrar a área aí igual a 32 centímetros quadrados. Essa ideia que a gente utilizou aqui, dá para a gente encontrar agora a área sem precisar de uma malha quadriculada, certo? É o que a gente vai acompanhar agora. Então, observa aí que eu tenho uma imagem de um triângulo, certo? O triângulo também tem aquelas mesmas características da imagem anterior, sendo que na imagem anterior a gente tinha um retângulo, ele era todo preenchido aqui, certo? Agora eu só tenho aí um triângulo e os dados são os mesmos. Aqui na horizontal eu tenho 8 quadradinhos e na vertical eu tenho 4 quadradinhos, certo? Cada quadradinho desse, certo, tem 1 centímetro de lado. Então aqui na horizontal, que a gente chama de base ou comprimento, a gente tem 8 centímetros. E na vertical, que a gente chama de largura ou altura, temos ali 4 centímetros, certo? Sendo que estamos falando aí de um triângulo. Então, a área ocupada por ele vai ser igual aos 8 vezes 4, certo? Que é igual a 32. E eu preciso dividir por 2, tá? Que a gente vai pegar só a metade daquele retângulo do slide anterior. Então, dividido por 2 aqui, certo? A gente encontra aí a área que é igual a 16 centímetros quadrados, tá bom? Então, a gente já tem a ideia aí do retângulo, já temos a ideia agora também do triângulo, tá bom? Então, para a gente encontrar a área aqui, basta a gente multiplicar as duas dimensões e depois dividir o resultado por 2, né? Como eu falei aqui, o resultado é igual a 16 centímetros quadrados. Então, na aula de hoje, a gente vai ver essa relação que existe entre essas áreas de algumas figuras e vamos resolver um exemplo. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Eu tenho essa imagem aí, deixa bem... Pô, Billy, não precisa nem eu falar. Papai, tu tá muito ligeiro. Ó, eu tenho essa figura aí, certo? Essa figura, ela é uma figura irregular, mas eu posso transformar essa figura irregular aqui em algumas figuras regulares, certo? Que a gente já conhece como fazemos para calcular a sua área, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 2 tracinhos. Pode notar que esses tracinhos que são tracejados, eles não fazem parte da figura, certo? Mas aí eu tracejei para a gente separar essas figuras em 3, né? Eu fiz a separação aqui em 3. Então, eu vou ter aqui, ó, um triângulo, certo? Mais um retângulo, mais um quadrado. Então, para eu saber a área dessa figura total aí, basta eu calcular a área de cada um separado e depois somar tudinho, certo? Então, vamos encontrar aqui algumas fórmulas, tá? Para a gente resolver aquele problema que eu coloquei para você. Então, eu tenho aí, ó,
que essa figura, ela é uma figura irregular, tá? Vamos separar essas figuras e encontrar uma relação que existe aí entre elas, colocando algumas fórmulas para a gente calcular. Lembra, né? A gente já viu lá do retângulo, que é só multiplicar o comprimento pela largura, e vimos também do triângulo, que é só multiplicar o comprimento pela largura e efetuar a divisão aí por 2. Então, quando eu faço essa linha tracejada, eu tenho ali um triângulo, ok, show de bola. Depois aqui, ó, fazendo a outra separação, eu separei aqui em um retângulo e também em um quadrado, que dá para a gente encontrar também a sua área. Então, se a gente tem aí uma figura, certo, irregular, que a gente não tem uma fórmula, nenhum método para encontrar essa área, a gente pode utilizar aí esse artifício. Então, Tiago colocou logo legalzinho aí, ó, tá tudo clean, tudo ok aí com a separação das figuras, certo? Então, quando a gente efetuar a soma dessas três imagens, a gente encontra a área da imagem total. Então, as dimensões, tá, dessa figura é a seguinte, ó, eu tenho aqui 60 centímetros, depois 30 centímetros, o outro ladinho ali, ó, com 40 centímetros, e cada um desses lados aqui possui 20 centímetros. Então, pega o teu papel aí, pega a tua caneta, o teu caderno, e vamos efetuar o cálculo dessa área aqui juntos, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, as figuras, certo? Como aqui, ó, é igual a 60 e esse pedacinho aqui é igual a 20, eu tenho que esse pedacinho aqui é igual a 40, tá? Por quê, Pedro? Porque 40 mais 20 vai ser igual a 60 centímetros. Então, eu separei aí as imagens, separei as medidas de cada um e agora a gente vai efetuar os cálculos, certo? A gente viu que para calcular a área do triângulo, basta a gente multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Para a gente calcular a área do retângulo, basta multiplicar a base pela altura, show de bola, e o quadrado também, certo? Porque o quadrado ele é um retângulo. Então, para a gente calcular a área do quadrado, basta a gente multiplicar a base pela altura, sendo que o quadrado tem uma característica especial. Todos os lados eles são iguais, certo? Então, a gente vai multiplicar o lado pelo lado, que é igual ao lado elevado ao quadrado, certo? Então, essa área do retângulo, do quadrado aí, desculpa, é uma ramificação, é uma consequência da área do retângulo, certo? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aí, primeiro, a área desse triângulo, certo? A base é 40 e a altura é 40. Então, o cálculo vai ficar aí, ó, 40 vezes 40 dividido por 2, certo? E eu gostaria de dar uma dica aqui para você. Como estamos tratando aqui de uma multiplicação e de uma divisão, você pode fazer a ordem que você quiser. Você pode multiplicar o 40 pelo 40 e o resultado dividir por 2, ou você pode dividir aí o 40 por 2 e o resultado você multiplica por 40, certo? A ordem aí não vai alterar em nada, porque estamos falando aí de uma multiplicação e de uma divisão, certo? Então, 40 vezes 40 dá igual a 1.600 e 1.600 dividido por 2 vai dar igual a 800 centímetros quadrados, que é a área daquele triângulo ali. Somente do triângulo, tá bom? Se eu efetuasse a divisão, tá? 40 dividido por 2 dava igual a 20, e se você multiplicasse o 20 pelo 40, daria os mesmos 800 centímetros quadrados de área. Vamos agora para o retângulo, certo? Lá no retângulo eu tenho duas dimensões. Eu tenho que a base ela é igual a 40 e a sua altura ela é igual a 30. Pode notar também que estamos falando de um produto, então 40 vezes 30 e 30 vezes 40 vai dar o mesmo valor, certo? Então, se eu pego esse retângulo e rotaciono ele, né, 90 graus, aí você poderia dizer, ah, Pedro, agora a base é 30 e a altura é 40. Mas como é uma multiplicação, não importa qual valor você vai colocar primeiro, tá bom? Então, multiplicando aqui o 40 pelo 30, eu vou encontrar aí como área 1.200 centímetros quadrados. Então, opa, já encontramos duas áreas aí. A área do triângulo é 800 centímetros quadrados
e a área do retângulo é igual a 1.200 centímetros quadrados. Falta só agora o quê? A área do nosso quadrado, que tem um lado igual aí a 20 centímetros, certo? Então, a gente vai fazer 20 elevado ao quadrado, certo? E 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, certo? E 20 vezes 20, a gente vai encontrar aí como área 400 centímetros quadrados. Então, encontramos aí a área das 3 regiões que a gente estava procurando, certo? E agora, Pedro, como é que a gente faz para saber a área dessa figura total aí? Basta a gente efetuar a soma. É só eu somar esses 3 valores aí que eu encontro a área da região total, certo? Então, a área da região total dessa figura é a gente somar aí todos esses valores, tá bom? Vou passar a palavrinha agora para a Briane para fazer suas colocações aí relacionado ao que vimos na aula de hoje. Ver a movimentação aí do chat e fazer suas considerações finais também. Bom, Pedro, o pessoal aqui no chat estava participando já, resolvendo os desafios que você colocou aí, de acordo com a área, né? Aqui a Tamara também conseguiu começar a tentar o raciocínio e a gente foi conversando aqui no chat e é muito massa. A ideia de ter o aplicativo e de que vocês consigam interagir no momento da aula com a gente é tirar justamente essas dúvidas. Então, parabéns, show de bola aí, quem acompanhou a gente pelo aplicativo hoje, tá certo? Falando rapidinho sobre essa ideia aqui que a gente teve para resolver esse tipo de problema, é que a gente aprendeu, pelo menos hoje, 2 maneiras de fazer áreas diferentes, né? Do retângulo ou quadrado, que também pode ser classificado nesse formato, e do triângulo. Então, uma forma como essa que está aparecendo aí para você, ela pode ser decomposta. A gente está vendo que essa forma, por si só, ela não tem nem o formato certinho de um retângulo ou de um triângulo, mas que a gente consegue partir em formas que a gente conhece e depois que calcular essas formas de maneira separada, a gente tem como fazer a soma e calcular a área total. Então, já guarda essa informação como estratégia para resolver questões mais na frente, tá certo? Vou me despedindo por aqui. Um cheiro para vocês e até a próxima aula. Então é isso, pessoal. Cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.